Mara Hope, escrevo-lhe daqui da orla e de um certo ângulo específico lhe olho. Na verdade, desde pequeno lhe observo nos observar. Percebo que você ainda nos mira firmemente, mesmo não sendo mais o mesmo gigante de ferro de 1985. Seu olhar monumental nos observa, enquanto nós lhe devolvemos o nosso olhar pequeno e curioso. Daí do mar, tens o privilégio de ter só para si um ângulo particular do cartão postal de Fortaleza, a tão comercializada pelos turistas, pela prefeitura e pela especulação imobiliária orla da cidade. Creio que com o passar do tempo, os grandes arranha-céus devem ter coberto sua visão do interior da cidade. Todavia, certamente, nesses 35 anos de orla, você deve ter percebido que o número de prédios aumentou à medida que as tentativas de remoção das comunidades de pescadores foram obtendo sucesso em detrimento da especulação imobiliária. Acredito que você tenha percebido que uma das últimas comunidades pesqueiras que ainda se opõe à remoção e resiste ao processo público de interesse privado é a comunidade dos moradores do Poço da Draga. Essa comunidade, que é sua vizinha, já estava aqui antes mesmo de você chegar. São mais ou menos 110 anos de resistência física e simbólica nesta orla tão valorizada e comercializada da cidade. Engraçado o nome da cidade ser Fortaleza. Será que foi por isto que você temeu ancorar aqui e preferiu ficar na segurança da distância? Você achou que a cidade tinha um forte pouco receptivo para com o estrangeiro? Se pensou isto, acho que com todo este tempo de orla já percebeu o contrário, né? Se não ou se sim, vou te explicar. Aqui somos bastante receptivos. O estrangeiro tem sempre a vez e até já fomos premiados por um jornal inglês como a capital da prostituição infantil. Acho que por isto falamos tanto em Complexo de Iracema. Sabe a Iracema? Aquela índia da história de José de Alencar? Se sim ou se não, vou te fazer um resumo. Uma índia, apaixonada pelo homem branco estrangeiro, abandona sua tribo, engravida do estrangeiro e termina a história na praia, mais especificamente na orla, com o filho na mão esperando o estrangeiro voltar. Acho que a praia dessa história é provavelmente esta mesma que estou agora, tendo em vista que seu nome é homônimo ao da Índia, Praia de Iracema. Contudo, grande norte-americano encalhado, não vim aqui na orla para lhe falar da própria orla, muito menos para ficar falando mal da cidade. Até porque, para lhe falar a verdade, eu já até viajei para outras cidades do país e durante um tempo até morei em uma delas. Contudo, foi no movimento de sair de Fortaleza que percebi que, em uma certa medida, quando me desloco de Fortaleza para outra cidade, sinto como se estivesse fazendo Fortaleza caminhar junto a mim. É que quando eu estou fora daqui, tenho a sensação de que um duplo da cidade sempre está comigo. Seja pelas lembranças que carrego na memória, seja quando alguém, ao perceber que sou de Fortaleza, pergunta como é aqui. Porém, senhor estrangeiro do mar, também sei que este duplo da cidade que carrego comigo é uma imagem de uma fortaleza minha, uma fortaleza atravessada pelas narrativas hegemônicas, mas também por afetos e entrelaçamentos subjetivos. Por isto, sempre evito falar de uma fortaleza com F maiúsculo. Prefiro falar da minha fortaleza minúscula e com F minúsculo. Da minha fortaleza que delata quem sou, pois vivencio ela a partir do meu lugar social, racial, sexual, de gênero e etário. Uma fortaleza de um homem cis,
branco, gay, classe média baixa e jovem adulto. Uma fortaleza marcada pelos privilégios de ser da raça branca, do gênero masculino, cis e da classe média baixa, porém violenta pelo fato da homoafetividade. Uma fortaleza que desconhece os bairros mais marginalizados da periferia, mas que também pouco se sente à vontade nos mais privilegiados. Uma fortaleza que, por ser artista, conhece quase todos os centros culturais, mas que também, e principalmente por ser apaixonada pela rua, anda pela cidade olhando as intervenções de lambe, grafite, picho, performance, instalação, entulhos, destroços, descartes e lixos. Uma fortaleza, filha de uma mulher aposentada e ex-secretária administrativa, e filha de um homem que, por volta dos 40 anos de idade, resolveu se suicidar, pulando do 12º andar do prédio que morava. Uma fortaleza corpo, uma fortaleza memória, uma fortaleza que acontece cada vez mais em descontinuidade com as normatizações que lhe foram impostas no colégio particular, na igreja católica e evangélica, na família heteronormativa, na faculdade educacionalmente ditatorial, nas leis urbanas, ou seja, na vida fortalezense que me foi esperado performar. Na contramão da fortaleza com F minúsculo, a fortaleza com F maiúsculo é a quinta cidade mais populosa do Brasil. É a fortaleza narrada pelos livros de história que circulam na maioria das escolas locais. É um dos destinos mais procurados pelos brasileiros e estrangeiros nas férias. É uma das cidades mais desiguais da América Latina e atualmente vem sendo considerado uma das 5 mais violentas do país e uma das 10 mais violentas do mundo. Claro que as desigualdades e as violências não são equânimes na população como um todo. Negros, mulheres, LGBTQI+, lideram nas desigualdades e nas violências sofridas. A fortaleza com F maiúsculo é a fortaleza tomada de assalto por um grupo que a controla, a rege e a estria a partir de uma perspectiva de paz e guerra que o privilegie. Esta fortaleza com F maiúsculo atravessa minha fortaleza com F minúsculo. Em escala diferente, uma constitui a outra, uma afeta a outra, uma narra a outra. Contudo, minha fortaleza com F minúsculo também é atravessada, constituída e afetada por tantas outras fortalezas com F minúsculo. Fortalezas de resistência, fortalezas de luta, fortalezas de arte, fortalezas políticas minoritárias, fortalezas mulheres, fortalezas negras, fortalezas periféricas, fortalezas tantas outras quanto o número de pessoas que cruzam, por período mais ou menos duradouro, a minha fortaleza. Contudo, eu sou eu, mas também sou estas fortalezas. Ou melhor, eu só sou eu sendo estas fortalezas. Sendo, de um certo modo, um estrangeiro e um morador, um criador e um reprodutor, um narrador e um espectador, um interlocutor e um silenciador, um dentro e um fora, um conhecedor e um desconhecedor, um territorializador e um desterritorializador, ou seja, um ser que se instaura no intercruzamento sensorial do corpo-mundo. Ah, Mara Hope, desculpa o devaneio. Acho até que você deve estar achando estranho toda essa narrativa, toda essa explicação de como eu, daqui do ponto de ser vivente e em deslocamento contínuo pela cidade, penso, vejo e percebo a cidade. Mas é que ao tentar lhe descrever a cidade, percebi o quanto me descrevo também. E ao me descrever, também descrevo a cidade. Desculpa também por não ter me aprofundado nas narrativas totalizantes, rostíferas e hegemônicas da cidade, pois estas são moldadas para privilegiar poucos e matar muitos. Com isto, para esta fortaleza, que não cabe todos
e que sufoca e mata como regime de falsa paz, prefiro me organizar para produzir em mim e nela descontinuidades. Na minha fortaleza com F minúsculo, caminho nomadicamente por entre as fortalezas das artes, das estético-políticas, da resistência e das corpo-mundo criadoras, para me caber e me criar fortaleza. São nas fortalezas com F minúsculo, que podem ser minhas ou de outros, que me interesso pensar, passar, permanecer e trocar. São destas fortalezas que venho aqui te falar. São com elas que eu espero conseguir dar conta de pulsar junto. São com elas que crio comunidades e ocupações inesperadas no espaço urbano moldado pelo poder da fortaleza com F maiúsculo. São com as fortalezas com F minúsculo que sigo produzindo pequenos lampejos de potência de vida, mesmo no meio de tanta luz ou de tanta escuridão. Fortaleza, 2018.